Olá, eu sou o Miguel Marado, sou o autor de Lendário e de Lendário 2 e vou hoje falar um bocadinho sobre o contexto histórico do terceiro episódio de Lendário 2, que se chama Gerês. Este episódio relaciona-se então com a Serra do Gerês, um parque natural emblemático aqui à volta da zona de Braga, e surge o contexto do Gerês no livro através de uma lenda. Uma lenda que conta como as populações do passado, já há centenas ou mesmo milhares de anos, tinham uma espécie de ponto de encontro, um local de reunião daquilo que eram os representantes relacionados com áreas como a religião, tudo o que fosse mais simbólico, tudo o que fosse mais sagrado, e que se encontravam então numa espécie de clareira perdida na tal Serra do Gerês. O Rodrigo Baldeia, protagonista lendário, quando conhece esta lenda, decide então encontrar este local. Este local é um local que está numa zona particularmente densa a nível do arvoredo da Serra do Gerês, que tem acesso através de um monte de pedras e que dá acesso então a uma clareira que tem um cromlech a toda a volta. Pois um cromlech, aqui no contexto da arqueologia portuguesa, é uma espécie de círculo de menires. Menires sendo então pedras de grandes dimensões que normalmente estão erguidas à altura. Estes cromlechs são interessantes porque muitas vezes estão orientados de maneira a focarem um ponto no horizonte relacionado, por exemplo, com o solstício de verão, o solstício de inverno, portanto, com referências claramente astronómicas. Portanto, mais uma vez, os cromlechs estão relacionados com a forma como as sociedades do passado, na pré-história sobretudo, como elas se relacionavam com o meio que as rodeava, como elas interpretavam, como elas pretendiam recorrer-se dos fenómenos naturais como algo que teria um impacto na sua vida, portanto algo talvez místico, talvez simbólico, que eles podiam tentar influenciar de forma a que a sua vida, o seu sucesso, fosse maior no contexto agrícola, no contexto daquilo que era o desenvolvimento das suas atividades diárias. Os cromlechs são interessantes nesse contexto e, neste caso, estão associados também, mais uma vez, a gravuras. Já no episódio anterior falámos precisamente sobre isso, sobre gravuras e aquilo que seria o seu significado. Elas voltam a surgir, gravuras de períodos diversos na pré-história, portanto, separadas muitas vezes por milhares de anos pelas suas características estilísticas, pela forma como eram executadas, e que nos dão a entender que aquele local, que naturalmente é ficcional, mas que teria então, seria algo como um ponto de encontro ao longo de muitas gerações, de muitos milhares de anos. Isto é interessante porque existem realmente cromlechs. O cromlech é uma estrutura real, não, que eu saiba não existe nenhum sequer próximo da Serra do Gerês, mas temos cromlechs, alguns bastante conhecidos aqui em Portugal, também relacionados com esta questão da associação entre o terreno e aquilo que são os astros e que é o seu comportamento ao longo do ano. E é interessante também a existência de alguns recintos, como estes cromlechs, ou outros, como por exemplo o recinto dos Perdigões, que é um local, um sítio arqueológico de muito interesse, também relacionado com as comunidades pré-históricas e proto-históricas aqui da Península, embora mais para sul, no Alentejo, que nos informam, não é? Do ponto de vista daquilo que é o registro arqueológico lá se encontra, nos informam sobre a possibilidade de terem vindo pessoas desde muito longe para se encontrarem nesses locais. Então, no contexto do livro, surge este cromlech como um local de encontro simbólico, de encontro de partilha de crenças de povos de diversas áreas à volta desta região e que está ali exatamente com o propósito de nos mostrar como o contacto entre as pessoas, o contacto entre o ser humano e a sua perspectiva e a própria natureza é algo que é parte da nossa vida desde há muito tempo, da nossa maneira de ver o mundo desde há muito tempo e, portanto, serve também um pouco de contexto para aquilo que é tudo o que está a acontecer no próprio livro. Muito obrigado por terem assistido a mais um episódio. Estarei de volta com o próximo episódio, que será sobre as 7 fontes, sobre um episódio no próprio livro, Lendário 2, e conto convosco lá. Mais uma vez, obrigado.